Olá, eu sou Gisele de Souza. Trago um abraço muito fraterno do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, localizado no bairro de São Martim, em Recife, Pernambuco. É com muita alegria que eu venho participar da segunda semana de valorização da vida do Núcleo Espírita Alta de Souza. Para mim, sempre é uma satisfação estar vindo ao Alta de Souza. A Casa de Alta de Souza foi a minha primeira casa espírita. Foi onde eu conheci, onde eu aprendi acerca do espiritismo e onde eu escolhi então fazer uma vida diferente. E hoje foi um presente que eu recebi, pois o meu tema é viver, momento de renovação espiritual. E eu comecei, quer dizer, dei os primeiros passos nessa renovação espiritual exatamente na Casa de Alta de Souza. Primeira coisa que eu quero trazer é o conceito do que é viver. Viver é existir. Viver é ter vida. Viver é estar com vida. É ter essa existência que cada um de nós tem. E a doutrina espírita vem nos orientar, nos mostrando que cada um de nós é um espírito e que nós não morreremos jamais. Quem morre é o nosso corpo físico. Nós vamos continuar vivendo sempre. Isto é o que a doutrina espírita nos explica como imortalidade da alma. Observemos que ensinamento, que princípio básico da doutrina espírita tão importante, pois que desta forma nós sabemos que como estamos vivendo agora, neste momento aqui na Terra, tem muita importância, pois continuaremos vivos sempre, pois somos, cada um de nós, um espírito. E eu também quero trazer o conceito. O que é viver a vida? Viver a vida é estar verdadeiramente vivo, vivo e acordado na vida. Observemos, acordado na vida, vivendo e crescendo o seu verdadeiro eu. Este é um conceito que o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos traz, nos mostrando que muitas vezes nós passamos pela nossa existência corporal como se estivéssemos dormindo, sem na realidade estarmos acordados. Observemos como é importante. E então eu quis começar a exposição de hoje trazendo exatamente o que significa para cada um de nós o não viver, que algumas pessoas acreditam, acham. Por exemplo, tem gente que acha que está vivendo a vida como se estivesse em férias. E não é assim. Infelizmente, as férias não podem ser todo o nosso processo de existência. Nós temos um período, cada um de nós, de tirar essas tão esperadas férias, mas a nossa vida é para ser vivida com muita responsabilidade e com muito compromisso. Não é estar de férias sem ter compromissos, sem ter horários, sem ter responsabilidades. Ao contrário. Outra coisa que eu quero trazer também, que muitas pessoas pensam que para viver tem que estar livre de qualquer problema. Oh, que engano! Problema, na realidade, é um processo de aprendizado que todos nós precisamos ter. Os problemas são verdadeiros desafios que nos alavancam para o progresso espiritual, para o aperfeiçoamento da nossa inteligência. Então, ninguém vive sem ter problemas. Ninguém, por mais
feliz que aparente estar, com certeza aquela pessoa tem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Outra coisa que eu quis trazer também, que não é viver a vida, é aquelas pessoas que pensam que têm rotinas materialistas, rotinas somente profissionais e acreditam que estão vivendo a vida. Não estão. Infelizmente, estão enganadas. Por quê? Porque nós precisamos ter os dois aspectos, o material e o espiritual. Ninguém, é claro, vive sem o aspecto material, sem o aspecto físico. Ele é importante para o nosso viver, mas também ninguém pode deixar em segundo plano o aspecto espiritual, pois que esse é mais importante para todos nós. Afinal de contas, como eu disse antes, todos nós somos espíritos e temos a nossa verdadeira vida, que é a vida de espírito. Esta vida espiritual não pode ser relegada a um segundo plano, mas ao contrário, ela precisa ser observada por todos nós com muito cuidado. A gente vai falar um pouco mais na frente acerca disso. Um outro ponto que eu também quero desmistificar é que algumas pessoas pensam que só vivem no final de semana, quando estão fazendo os seus lazeres, quando estão fazendo aquilo que querem fazer. Mas não é assim. Nós estamos vivendo 24 horas por dia e todos os dias são muito importantes na nossa vida. O nosso trabalho profissional, ele é muito importante. Nós temos que dar um verdadeiro valor a este trabalho. Tanto que no livro dos Espíritos existe a lei do trabalho, porque ela faz com que a gente cresça, com que a gente aperfeiçoe a nossa inteligência. E nós somos esses espíritos que precisamos crescer. Todos os momentos do dia a dia que temos, inclusive aqueles momentos quando estamos fazendo as nossas atividades rotineiras de casa, que às vezes a gente nem gosta de fazer, os afazeres domésticos que são tão cansativos e que nunca têm fim. Nesses momentos também nós estamos vivendo e nós precisamos bem viver nesses momentos, valorizar tudo o que temos. Um outro ponto também que eu quero trazer, que algumas pessoas ficam achando, que é bom viver numa zona de conforto e que acreditam que essa zona de conforto traga um viver tranquilo, um viver onde a pessoa está ali simplesmente deixando o tempo passar. Engano, não é isso o bem viver, mas ao contrário. Nós precisamos observar que a vida é uma bênção. É uma bênção divina que Deus nos deu. Na realidade, é um grande presente. Observe, inclusive, o agora, o hoje. Como é que a gente chama? Presente. É um presente de Deus para cada um de nós. E nós precisamos valorizar este presente divino. Por quê? Porque a vida é uma oportunidade que nós estamos tendo, cada um de nós. A doutrina dos espíritos também nos ensina que nós não estamos vivendo uma primeira existência, mas ao contrário, somos espíritos, renascemos em diversas existências. Isso é a reencarnação, um dos princípios básicos da doutrina espírita. Observem que eu não falei vida, nós não tivemos várias vidas. Não, porque vida nós só temos uma, a nossa vida de espírito. O que nós temos aqui na Terra são existências corporais, onde nós estamos aproveitando as oportunidades dadas por Deus para que a gente possa se aperfeiçoar. Esse é o grande objetivo da nossa existência, o aperfeiçoamento espiritual que cada um de nós precisa ter.
Nós somos esses espíritos que já erramos, já praticamos o mal. Nós somos ainda espíritos imperfeitos no caminho de evolução. E é esse, então, o nosso grande objetivo: aperfeiçoar-nos no nosso dia a dia. Antes nós tínhamos equívocos. Agora a gente já começa a amadurecer como espírito e, à luz da doutrina espírita, a saber exatamente como devemos proceder, de melhor forma agir frente às dificuldades, frente aos desafios, frente às situações que são colocadas para cada um de nós. Vejamos como isso é interessante, porque viver é se aperfeiçoar, viver é melhorar essa conduta que nós temos como espíritos, que somos espíritos imortais. Em algumas existências, nós tivemos algumas condutas equivocadas, alguns processos educativos errados. Prestemos atenção, queridas irmãs e irmãos. Há algum tempo atrás, cada um de nós era educado para guerrear. Cada um de nós era educado para sobreviver através da força. Isso foi um processo educativo daquele momento. Agora, no tempo que nós estamos, nós já aprendemos que não é assim, mas ao contrário, o processo educativo precisa ser refeito. Isso é um aperfeiçoamento. Por quê? Antes nós estávamos num processo de necessidade para aquela época. Agora, se nós formos continuar, nós estaremos equivocados. Vejam a oportunidade que Deus está nos oferecendo, que bênção divina que Ele nos dá para que a gente comece a refletir e mudar a nossa postura, tendo uma postura diferente aos nossos problemas atuais, às nossas dificuldades. Aquilo que antes a gente não compreendia, hoje, à luz da doutrina espírita, nós já temos um enfoque diferente. Vou dar um exemplo bem simples. Como eu disse antes, algumas pessoas achavam que estavam na vida a viver de uma forma apenas material, que era importante apenas o ter bens, ter dinheiro, ter coisas materiais. É claro, tem sua importância, mas isso não é o mais importante. E a doutrina dos espíritos, inclusive, vem nos mostrar que o fenômeno morte chega para todos nós. Este fenômeno morte, ele acaba com o nosso corpo físico, mas não acaba com o nosso espírito. Mas observemos, nenhum de nós leva nada material que nós tanto lutamos para ter aqui na Terra. Observemos, e aí eu vou dizer uma coisa a vocês. O único defunto que eu vi levar um óculos foi Reginaldo Rossi. Lembraram de mim? Eu já falei uma vez sobre isso, lá no nosso lindo e grande salão do Alta de Souza. Ele foi o único defunto que eu vi levar óculos. Sintamos-nos nesse momento agora como se estivéssemos no Alta de Souza, mesmo lembrando dessa minha exposição que eu fiz algum tempo atrás. Nós não levamos nada físico. E é a doutrina dos espíritos que nos explica isso. Porque as coisas materiais são para ser usadas aqui, enquanto estamos encarnados na Terra. Mas na espiritualidade, que é a nossa verdadeira vida, não precisaremos de nada disso. Olhe só que visão diferente. Então, eu paro para pensar e trago para todos essa reflexão. Por que é que nós perdemos tanto tempo querendo ter bens materiais, muitas vezes passando até por cima
de conhecidos, de colegas do trabalho, até mesmo de familiares, para poder ter bens e bens materiais, se nada disso vai nos fazer tanta importância e se de nada disso nós vamos levar? Observemos como a doutrina espírita é uma bênção em nossas vidas, nos dando esse novo entendimento que antes a gente não tinha. A gente acreditava que a gente precisava ter muitos bens materiais para ser feliz. E não é assim, pois que a felicidade, como já nos explicou Jesus, não é deste mundo. Então, não serão os bens materiais que vão me dar tanta alegria, tanta felicidade como eu esperava entender. Agora, falamos um pouquinho acerca deste viver. Vamos falar. E o que é renovação? Já que o nosso tema é viver, momento de renovação espiritual. Renovação é exatamente esse processo que cada um de nós tem que ter para modificar para melhor algo ou alguma coisa. Então, se nós estivermos praticando esse processo de renovação, nós estaremos nos melhorando. Olha que coisa importante para cada um de nós. Como nós precisamos nos renovar, como nós precisamos ser espíritos melhores, pois que, como eu disse antes, esse é o objetivo pelo qual nós estamos encarnados na Terra. E eu separei, para que a nossa exposição ficasse bem clara, alguns pontos, algumas ideias básicas. A primeira fala exatamente sobre isso, as questões dos bens materiais. Observem que eu trouxe. A conquista dos bens terrenos faz parte do progresso da humanidade. No entanto, esforçando-nos por viver os princípios evangélicos, estaremos reunindo em nosso favor os bens eternos, que a traça não corrói e nem os ladrões roubam. E nós temos desse problema encarnados aqui, não é verdade? Então vejam só, é muito mais importante que a gente viva e se renove nesse pensamento de viver os princípios evangélicos que Jesus nos ensinou, do que estarmos amealhando bens materiais, principalmente quando prejudicamos alguém, quando tiramos o nosso favor em detrimento do outro. Prestemos bem atenção nisso, pois que esse é um processo que nós precisamos renovar em nossas vidas. Uma outra ideia básica que eu quis trazer também é que grande parte dos nossos problemas espirituais, eles são somente superados totalmente, em definitivo, pelo esforço constante que nós precisamos fazer no alto processo educativo. Olhem só o que eu disse, alto processo educativo. É o nosso próprio processo de educação. Nós estamos aqui para nos reeducar. Não existe aquele dito popular que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Não. Para nós, os espíritos, é o contrário. O que nós tivermos torto, o que nós tivermos de deseducados, nós precisamos modificar. Só isso é que vai dar para nós uma verdadeira liberdade de problemas espirituais. É desta forma que a gente vai conseguir progredir e progredir muito, muito nessa nossa existência. Uma outra ideia básica também que eu quis trazer é que nós estamos na Terra para aprender e progredir espiritualmente.
cada um de nós. E cabe-nos, portanto, o esforço na conquista dos tesouros eternos, aqueles tesouros que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Uma vez que a nossa bagagem, ao retornar ao plano espiritual, será constituída dos valores positivos e dos valores negativos que venhamos a gravar em nosso perispírito. Observemos como isso é muito interessante. Observemos. Por quê? Porque tudo que a gente faz de bom é uma bagagem para nós. Mas também tudo que a gente faz de ruim ou de negativo é nossa bagagem. Por quê? É nossa responsabilidade. Responsabilidade nossa, de cada um de nós. Ninguém pode fazer pelo outro. Cada um de nós faz por nós mesmos. Então, aquilo que nós estamos tendo como comportamento diário, aquilo que nós estamos mantendo como uma atitude, como um hábito, é a nossa bagagem espiritual. E isso nós vamos levar conosco no momento do nosso desenlace físico. E é inclusive esta bagagem espiritual que vai dizer em que condições nós vamos nos encontrar espiritualmente. Aqueles que tiverem alguma dúvida nesse sentido, podem pegar o livro O Céu e o Inferno. É o 5º livro da codificação kardeciana, da codificação espírita. A segunda parte deste livro traz diversos exemplos de espíritos em condições diversas. Cada um relatando um pouco de como se encontra quando chegou na verdadeira vida, na vida de espírito. Cada um leva esta bagagem consigo. Eu me lembro, lendo os livros que a doutrina dos espíritos nos oferece, inclusive, no mês de agosto, foi comemorado o aniversário de Bezerra de Menezes. Esse espírito que, quando esteve aqui conosco, tanto bem fez. Inclusive, foi considerado o médico dos pobres. Ele, quando chegou no dia do seu desenlace físico, numa instância espiritual, sendo atendido, ele foi recebido e escutou um vozerio, prestou mais atenção, escutou uma música, mas era uma música cantada por muitas vozes. Eram muitas pessoas cantando. E ele então perguntou àquele espírito que estava o assessorando: quem é que está cantando? Da onde vêm essas vozes? E a entidade diz a ele: venha, levante-se, vamos até a janela. Abrindo a janela, Bezerra de Menezes olha para baixo e vê muitos, centenas de espíritos amigos que estavam ali cantando para ele. Era uma forma de dar boas-vindas ao retorno da verdadeira pátria espiritual. Por quê? A entidade disse a Bezerra: meu irmão, eles estão agradecendo todo o bem que você fez a cada um deles. Cada um deles veio nesse momento retribuir tudo que você fez por cada um. Observemos que passagem tão linda, pois que assim será com cada um de nós. O nosso momento na chegada espiritual vai depender de como nós estamos agora vivendo essa nossa vida, como nós estamos ajudando ou prejudicando o nosso próximo. Observemos que este ensinamento para cada um de nós é muito importante. É a doutrina dos espíritos nos mostrando a imortalidade da alma, a nossa responsabilidade, que antes para nós
não era muito bem explicada. Nós não entendíamos dessa forma. Vejamos o quanto é importante a gente aprender acerca disso. Um outro ponto que eu acho básico também, é uma ideia básica para este bem viver que eu trago, é exatamente que a doutrina dos espíritos, ela revive o cristianismo em toda a sua intensidade. Nos oferece recursos preciosos para essa luta constante na superação de todos os obstáculos interiores, com vistas à nossa renovação espiritual, que cada um de nós ainda precisa. É o cristianismo redivivo. São os ensinos de Jesus que nós precisamos colocar em prática no dia a dia de nossa vida. Jesus não veio apenas morrer por nós ou dar o sangue por nós, mas ao contrário, Jesus veio nos exemplificar, não a sua morte, mas sim a sua vida, o seu proceder, quando ele amava a todos sem olhar a quem, inclusive aqueles que o traíram. Vejam como esse ensinamento de perdão é tão importante para esta nossa renovação espiritual, para que a gente possa entender que ninguém, nenhum de nós deve guardar mágoa ou rancor do próximo, mas ao contrário, precisamos aprender a perdoar o nosso próximo. Esse é um processo de renovação espiritual importantíssimo. Perdoar a todos aqueles que nos magoaram, a todos aqueles que nos prejudicaram, a todos aqueles que fizeram mal para nós. Inclusive, nos perdoar. Perdoar a nós mesmos. Muitos processos depressivos têm a causa inicial nesse sentimento de culpa íntimo, onde a pessoa não consegue observar que errou naquele momento, ainda estava infantil, ainda fez um equívoco, mas que agora precisa se auto-perdoar para dar a volta por cima e ter um verdadeiro aprendizado com aquele erro. Não adianta continuar se punindo, não adianta continuar se culpando. O passado passou. Agora é momento de viver o presente e de aproveitar essa existência que nós estamos tendo. Como eu disse antes, uma bênção divina para a nossa renovação espiritual, para o nosso progresso espiritual, para o aperfeiçoamento da nossa inteligência. Uma outra ideia básica que eu quis trazer também é viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado. Olha, exatamente o que eu estava falando antes. Não adianta você viver preso à culpa, se punindo. Isso passou. Eis a senda de renovação espiritual que nos compete atingir. Vamos renunciar àquilo que a gente tinha de errado. Vamos renunciar ao equívoco e vamos agora num novo caminho. Para isso é muito importante. No Livro dos Espíritos está lá dizendo o autoconhecimento. E é Santo Agostinho que nos ensina. Ele diz assim: ao chegar ao fim do dia, pare, olhe-se no espelho e reflita, pensando: o que você fez hoje? Você prejudicou alguém hoje? Se você prejudicou, assuma que prejudicou. Se conscientize do equívoco e, se possível, amanhã
vá pedir desculpas, vá desfazer o erro. Isso é autoconhecimento. Mas, queridas irmãs e irmãos, vamos fazer uma reflexão. Muitas vezes a gente não para na frente do espelho nem para se olhar. A gente não para nem para pentear o cabelo e escovar os dentes. A gente corre tanto e não consegue parar para pensar nessas reflexões espirituais. Vejam como isso é importante. Para que a partir de hoje, a gente diariamente tire 2 minutos. 2 minutos do nosso dia de 24 horas. É aquele momento quando você vai se recolher no seu quarto. Você pega a sua escova de dente, coloca a pasta e ao invés de você estar apenas escovando os dentes de cabeça baixa, correndo, porque eu quero ir dormir, correndo. Não. Você vai parar e vai escovar o seu dente com atenção, vendo o que você está fazendo e olhando no espelho, nos seus próprios olhos. Você começa a pensar: o que eu fiz hoje? Como eu fiz hoje? Eu prejudiquei alguém? Eu criei algum mal? O que é que eu podia ter feito de melhor? E quando terminar, você está tendo a sua avaliação íntima. Você está se renovando. Você está se modificando espiritualmente. Por quê? Porque você já está começando a ter a consciência do que você fez, do que você deixou de fazer. Como isso é importante no nosso dia a dia, para que a gente não fique vivendo que nem uma manada, fazendo as coisas porque os outros fazem. Não, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nós devemos e precisamos fazer. Isso é que é o correto na nossa existência atual. Um outro ideia básica, um outro procedimento que eu queria trazer do viver bem é: quando Jesus nos diz que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, nos alerta que o cristão não pode se acomodar com meio termos, ou se volta na luta permanente para superar as suas inferioridades, ou se continua apenas condicionado aos bons propósitos, deixando que valiosas oportunidades se renovam e se percam. Vejam como isso é interessante, né? A gente fica refletindo, que coisa interessante dizer que não se coloca remendo num pano novo, num vestido velho. Por quê, minha gente? É porque, vejam só, nós somos esses espíritos milenares que estamos tendo esses ensinamentos novamente. Nós já tivemos esses ensinamentos. Só que muitos de nós não à luz da doutrina espírita. Inclusive, foi por isso que a doutrina espírita veio em 1857, 18 de abril de 1857, para nos dar essa terceira revelação prometida por Jesus, para que a gente pudesse mudar as nossas vidas, para que a gente pudesse se conscientizar dessa mudança. Não adianta a gente adentrar a doutrina espírita se a doutrina espírita não entrar em cada um de nós. Se esses conhecimentos, esses esclarecimentos que eu estou aqui pontuando não fizerem algum significado para você que está aí me escutando, pare e reflita. Pare e reflita, pois que estes ensinamentos precisam ecoar em cada um de nós, ecoar na nossa intimidade. Queridas irmãs e irmãos, eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, que é este momento de pandemia. Quem de nós imaginava estar
nesse momento aqui. Nós só tínhamos ouvido falar sobre pandemia nos livros de história há 100 anos atrás. Mas observemos, a pandemia é para nós uma necessidade espiritual. Por quê? Porque nós não estávamos escutando a voz do amor. Nós não estávamos escutando o chamamento de Deus pelo amor. Nós precisamos ter uma pandemia para nos chamar à solidariedade, à fraternidade. Nós precisamos ter uma pandemia para que nós pudéssemos nos olhar para dentro de cada um de nós. Queridas irmãs e irmãos, quantos de nós nem em casa ficávamos? Muitos de nós trabalhamos durante a semana inteira, muitos, inclusive mais de 10 horas por dia, porque a gente acha que um salário é pouco, quer ganhar 2, ainda quer ganhar mais, vai fazer um extra. Não reflete na necessidade que nós temos também de viver o lado familiar e de estar em nossas casas. Nos finais de semana, a gente queria ter lazer, a gente queria passear, a gente queria ir para o shopping, como alguns ainda querem até hoje, mas sem dar importância a este chamamento íntimo que é nos conhecer, que é viver esta vida sabendo quem nós somos. Por que nós estamos vivendo neste momento encarnados aqui na Terra, aqui no Brasil? E o que é também muito importante para a gente refletir, porque nada acontece por acaso. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Nós precisávamos estar nesse momento. E, infelizmente, olha a palavra que eu estou dizendo. Infelizmente, André Luiz já nos explica em seus livros, inclusive no livro Entre a Terra e o Céu, acerca de quanto os nossos pensamentos, as nossas formas pensamentos influenciam em todo o nosso redor, em toda a nossa psicosfera, não apenas íntima, mas também de todo o nosso globo terrestre. Olha o que é que André Luiz quer dizer, que foram os nossos próprios pensamentos negativos, materialistas, só interessados no gozo, nos bens terrenos, no eu, no ter, é que criamos a pandemia. O vírus, ele é criado por forças, pensamentos que cada um de nós emite em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Vejamos quanto isso para nós é explicativo. Porque alguns de nós ficam questionando, por que Deus está fazendo a gente passar por este momento? Mas será que Deus não podia resolver logo essa situação? Não, porque na realidade, quem colhe, plantou. E nós fomos que plantamos esse estágio que a Terra se encontra. Observemos. Se nós formos ler a terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando no capítulo 6 fala da lei de destruição, a gente vai ver que os flagelos que acontecem na humanidade são muito importantes, mas que esses flagelos muitas vezes são consequência das nossas más ações.
como nós precisamos aprender com a doutrina espírita bem viver. Como nós precisamos aprender esse cristianismo redivivo. Quanto é importante a gente deixar que Jesus não fique apenas nos livros, nos filmes históricos, mas ao contrário, ele esteja em nossos corações, guiando os nossos passos, as nossas ações. Um outro procedimento que eu quero trazer como ideia básica é exatamente que nós, frente a esse evangelho de Jesus, né, e a doutrina espírita, nós busquemos substituir este homem velho de ontem pelo um cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem definitivamente na terra. Porque é isso que vai trazer a renovação espiritual de toda a humanidade. Não sejamos nós a pensar assim. Ah, mas a responsabilidade é do outro. Ah, mas é essa sociedade que não modifica. Não. Comecemos a pensar que um só vai fazer a diferença. E que este um sejamos nós a começar. Não importa se o meu vizinho joga o lixo errado. Importa é que eu separe o meu lixo e eu jogue correto. Não importa se o meu vizinho abre a porta do carro dele e joga a garrafinha plástica ou a latinha de alguma bebida que ele tenha bebido para fora do vidro, na calçada, nas ruas. Importa é que eu não faça isso, que eu pegue o meu lixinho e guarde dentro do meu carro, dentro da minha bolsa, para que no momento em que eu chegar na minha casa, no local adequado, eu faça o descarte que eu tenho que fazer. Deixemos a cada um as suas responsabilidades. Façamos nós a nossa parte e sejamos, inclusive, os exemplos para os nossos familiares, para os nossos amigos que nos rodeiam. Isso é que é o importante. Isso é que é um processo de renovação espiritual. Não fiquemos a criticar, não fiquemos a reclamar do outro, mas ao contrário, façamos nós a nossa parte. Comecemos, pois que senão, um dia a gente vai ficar pensando: meu Deus, quanto tempo eu perdi! O que foi que eu fiz da minha existência? Falei da vida dos outros? Meu Deus, vou precisar de 2 caixões, então. Um vai o corpo, no outro vai a língua? Será que vai ser isso que a gente vai querer? Pensemos cada um de nós. Mas, ao contrário, comecemos a agir pequenas coisas. A gente também não precisa pensar que a gente vai mudar o mundo. Não. A gente tem que começar a pensar em pequenas atitudes que nós podemos fazer, que nós podemos dia a dia conseguir fazer. Porque muitas vezes a gente fica querendo mudar coisas muito grandes e não se apercebe que são nas pequenas coisas que nós vamos fazer a diferença na nossa vida. Exatamente, queridas irmãs e irmãos. Pequenas ações. Pequenas ações, inclusive, que vão beneficiar a nossa própria saúde física. Pois que algumas pequenas ações a gente não faz por preguiça. A gente não faz por comodismo. A gente não faz porque a gente não quer, não se apercebe do quanto é importante. Antigamente, a gente não tinha tantos meios de comunicação, a gente não tinha tantas redes sociais falando acerca de alimentação saudável, de atitudes saudáveis, de comportamentos saudáveis que nós podemos ter no dia a dia de nossa vida. Mas hoje em dia, a gente está
abarrotados de conhecimento, de redes sociais, de meios de comunicações que fazem com que a gente saiba muito melhor como agir. Vou dar um exemplo bem simples, para que a gente possa pensar. Eu vou começar. Ah, isso aí é isso que é renovação espiritual? Eu vou começar. Recebi uma mensagem no meu celular. A maioria de nós, todos temos celulares, recebemos mensagens, temos WhatsApp. Primeira atitude, abriu, leu, não sabe se é verdade ou se é mentira, não passa, não emite para o outro. Recebeu aquela mensagem, para pensar assim, isso é útil? Vai valer a pena eu transmitir isso? Eu estarei ajudando alguém se eu transmitir isso? Vejam, só isso. E não transmite. Deleta até do seu celular. Olha que coisa tão pequena. Porque aqui para nós, minha gente, nós muitas vezes falamos, né, da língua grande, da maledicência, mas também existe, olha, o dedo, que é grande, adora fazer tchoc, 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 mandar mensagens para um monte de gente, sem saber se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, se aquilo tem algum sentido, ou se aquilo vai prejudicar alguém. Pensemos, queridas irmãs e irmãos, uma pequena atitude que é uma renovação para cada um de nós. E observemos, o celular, ele é uma coisa nova na nossa vida. Então, ele não é um processo educativo que nós possamos dizer que a gente trouxe do passado. Ele não é uma tendência nossa. Não. Ele é um procedimento novo e que nós não estamos bem sabendo utilizar. A gente passa mensagens equivocadas, a gente transmite coisas que não são importantes, a gente fica muitas vezes colaborando com o mal, ao invés de estar procurando fazer o bem. Emitindo mensagens positivas, emitindo mensagens que possam ajudar o nosso próximo, que possam colaborar com a humanidade. Vejamos como isso é interessante. Vou dar um exemplo bem simples, muito simples. Muitas vezes a gente recebe, né, nos nossos grupos correntes dessas de oração, correntes religiosas. Passe para 10 pessoas, passe para 15 pessoas. Se você não passar, poderá acontecer alguma coisa com você. Minha gente! E a gente acaba passando. Mas o que é isso? Nós somos espíritas. Nós não acreditamos em correntes. Nós sabemos que não vai ser eu mandar a mensagem para alguém ou não, para 10, 15 ou não sei lá quantas pessoas, que vai fazer com que o mal me aconteça. E como é que eu estou emitindo aquela mensagem para não sei quantas pessoas? Olha que falta de raciocínio naquele momento. É a gente agindo equivocadamente. Por quê? Porque não paramos para refletir, não paramos para pensar. E eu queria trazer para nós agora uma reflexão para a gente poder pensar. O que é esse viver numa visão espírita? O que é esse viver bem numa visão espírita? Eu já dei antes as ideias básicas. Agora eu vou fazer sucintamente um resumo para que a gente possa, assim, se aprofundar. Um dos itens que eu quero trazer é que, vejam só, nós devemos viver todos os dias como se aquele dia fosse o nosso último dia de existência.
A gente não tem que estar deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Quantos de nós, queridas irmãs e irmãos, dizemos assim: ah, eu não tenho muito tempo, eu só vou trabalhar na casa espírita quando eu me aposentar. Hoje em dia a gente não sabe mais nem se vai se aposentar. Aí já é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, minha gente, quando a gente já se aposentar, a gente já perdeu muito tempo. A gente já está naquela idade do com dor. Tô com dor aqui, tô com dor acolá, tô com dor aqui, tô com dor acolá. A gente não vai mais querer estar na casa espírita, procurando fazer o bem, exercitando o amor que a gente deve fazer. Pensemos acerca disso, porque nenhum de nós sabe do dia de amanhã. A gente tem que ter responsabilidade com o nosso hoje, procurando fazer aquilo que a gente precisa fazer. Não deixemos nada para amanhã. Ao contrário, façamos hoje. Oremos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, oremos pelo nosso próximo. Dessa forma, a gente já está ajudando a humanidade. Por que eu só vou deixar para orar amanhã? Não, eu oro hoje. Por que eu só vou deixar para arrumar o meu guarda-roupa amanhã? Se eu sei que eu já não vou mais nem usar aquela roupa. Faço hoje. Vamos deixar de ser, minha gente, procrastinadores, deixando que o amanhã eu faço. E o amanhã não chega nunca. A gente não faz o que a gente precisa fazer. Um outro ponto que eu quero trazer, minha gente, é que nós precisamos escutar mais a nossa consciência. A nossa consciência é o local onde está gravada a lei de Deus. Isso está dito para todos nós no Livro dos Espíritos. É a nossa essência. E nós, principalmente, que já temos algum conhecimento acerca da doutrina espírita, nós já temos essa consciência um pouquinho aguçada. Então, vamos ouvir mais a consciência. Não vamos agir de conformidade com o que os outros querem, mas vamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria. Procuremos ouvir essa consciência, pois que é na consciência que estão todas as leis de Deus. E Deus é amor, Deus é nosso Pai, Deus só quer o nosso bem. Vamos então exercitar as leis de Deus na nossa vida. Vamos também viver o momento presente, viver o agora. Não vamos ficar tristes pelo passado que passou, nem vamos ficar ansiosos pelo futuro que a Deus pertence. O futuro é o amanhã. Nenhum de nós sabe como será o amanhã. Vamos viver o hoje, o agora, com atenção plena, prestando atenção no que estamos fazendo, prestando atenção em nosso comportamento, em como devemos agir no dia a dia da nossa vida, para que depois a gente não se arrependa e não diga assim: ai, meu Deus, por que foi que eu falei aquilo? Não era para eu ter tratado aquela pessoa daquele jeito, mas eu nem me apercebi. Por quê? Porque não estava prestando atenção. Cada um de nós é responsável pelo tempo que tem. Cada um é responsável pelo seu agora, pelo que eu estou fazendo agora. Isso é bem viver. Porque senão, queridas irmãs e irmãos, a gente passa o dia, entra pela noite, assistindo séries de Netflix
e de outras mais por aí, e não faz nada que nos faça o verdadeiro bem à nossa intimidade. A gente muitas vezes não presta atenção no tempo que nós passamos com o nosso próprio celular. A gente não se apercebe. Só quando a gente vê o que a gente deixou de fazer no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito profissional, é que a gente diz assim: puxa, mas o dia passou tão rápido e eu nem fiz nada. Claro, nem podia. Ficou o tempo todo no Zap Zap. Olha só. Tenhamos atenção no agora, no nosso presente. Uma outra questão que eu quero também trazer, que bem viver é a gente prestar muita atenção e apreciar as pequenas coisas da vida. São tão lindas, coisas que nos acontecem e a gente não se apercebe. Um pássaro que canta. Nós que moramos na cidade grande e que não temos mais nem tantas árvores, escutar um canto de um passarinho, ver a lua, ver a estrela, a gente apreciar, arrumar a mesa da nossa casa, colocar uma toalhinha simples que seja, arrumar os pratos e comer juntos, ou almoço ou jantar, colocar as tigelinhas na mesa, usufruindo desses momentos quando nós estamos juntos com os nossos familiares, com aqueles a qual nós dizemos que amamos e que muitas vezes nem lembramos quando foi a última vez que nós dividimos uma mesa de refeição. São pequenas coisas que a gente não se apercebe no quanto é importante. Dizer a um pai ou a uma mãe que o ama, dizer a um filho ou uma filha o quanto ele é importante na sua vida. São as pequenas coisas que a gente não aprecia. E eu vou dar um exemplo bem simples, que eu mesmo, vou ser muito sincera, nem me apercebia. Só agora, com toda essa dificuldade que nós estamos passando, é que eu parei para pensar. Nós respiramos. De graça ainda, viu, minha gente? A gente não paga para respirar ainda não. E a gente nem valoriza o ar que nós colocamos para dentro dos nossos pulmões. Essa bênção divina que Deus nos dá. O oxigênio, que pode ser até que esteja meio poluidinho, mas é o ar que a gente respira e a gente nem aprecia, a gente nem agradece. A água que sai das nossas torneiras, mas ao contrário, deixe a água faltar na torneira para ver se a gente não aprende a reclamar na hora e já começa a reclamar. Mas quantos de nós, quando está ali lavando o copo, lavando o prato, para apreciar aquela água límpida caindo e diz assim: graças, eu tenho esta água na minha casa. Obrigada, Senhor, por eu ter uma torneira na minha casa e eu não estar precisando trazer tantos baldes, não estar precisando encher tonel de água. Vamos apreciar as pequenas coisas. Vamos aproveitar os momentos, pois que, como eu disse antes, a gente não sabe quanto tempo nós temos. Por que perdemos com besteiras? Uma outra questão que eu quero trazer também
é que a gente viva a vida com significado, que a gente saiba viver essa vida, dando um significado importante que é a vida que nós estamos vivendo, essa existência, é esse processo educativo de reconstrução íntima. É este processo de renovação espiritual. Vamos dar um significado, vamos fazer algo que seja valoroso para nós como os espíritos. E um exemplo que eu vou dar, bem simples, vamos nos desapegar do que não for importante. Vamos nos desapegar das coisas que a gente não usa. Pare para pensar. Usei há quanto tempo? Se faz mais de 6 meses que você não usa, é porque você não precisa. Dê para alguém que vai fazer melhor uso. Se desapegue das coisas que não têm serventia na sua casa e que, ao contrário, muitas vezes só está lhe dando trabalho para você estar limpando. Você está perdendo tempo limpando coisas que nem são úteis para você e que podem estar fazendo falta para alguém. Para que você quer 10, 15 panelas na sua casa diferentes? Para quê? Se quando você vai cozinhar, muitas vezes você só usa 3 e o outro ali está cozinhando em lata de leite. Por quê? Porque ele não tem uma panela. Pensemos sobre isso. Vamos nos desapegar das coisas. Porque a gente não pode ainda estar preso às coisas materiais. Não podemos mais. Uma outra questão que eu quero também trazer é que, dessa forma, quando a gente se desapega, a gente dá as coisas aos outros. A gente começa a ser mais fraterno, a gente começa a ser mais solidário, a gente começa a entender que tem gente precisando também daquilo que para a gente está sobrando. Nós precisamos bem viver aqui na Terra aprendendo. Sempre nós estamos aprendendo. Ninguém aqui sabe tudo e ninguém nunca vai saber. Sempre teremos algo a aprender. Então, aproveitemos essa nossa existência, façamos um momento de aprendizagem diário na nossa casa. Não cheguemos e digamos assim: eu não sei fazer. Procure, tente, vá ver se você não consegue. Quem sabe se aquilo ali não vai ser o motivo para que você se interesse e comece a aprender a fazer melhor, inclusive. A nossa existência ela precisa ser de aprendizagem e nós precisamos explorar tudo que nos cabe para que a gente possa, então, crescer cada vez mais. E um último item que eu quero trazer é que nós devemos, cada um de nós, entender que somos espíritos e devemos, cada um de nós, sonhar grande. O que é sonhar grande? É saber que nós, cada um de nós, seremos anjos. Cada um de nós teremos asas, mas essas asas são feitas por nós mesmos. Cada um de nós é que desenvolve essas asas. A asa que a gente precisa aprender a desenvolver. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Nós sonhamos que vamos ser esses espíritos evoluídos, que vamos ajudar a humanidade a progredir. Vamos sonhar com isso, criando isso como um objetivo na nossa vida, para que nós sejamos
co-criadores, juntos com toda essa pleiade de espíritos amigos que trabalham incessantemente o tempo todo para que a Terra deixe de ser esse plano de provas e expiações onde existe ainda o sofrimento, para que seja, neste processo de transição, um planeta de regeneração, onde não vai existir ainda tanta dor, mas ao contrário, o amor vai falar mais alto e nós seremos esses instrumentos semeando o amor, não apenas no nosso coração, mas no coração do nosso próximo, no coração de quem nos rodeia. Sonhemos, queridas irmãs e irmãos, muito grande para que nós sejamos, cada um de nós, espíritos que vamos contribuir lado a lado com nossa mentora Alta de Souza no progresso da humanidade. Ah, queridas irmãs e irmãos, como isso vai nos trazer felicidade, como isso vai nos trazer renovação, como a gente vai se sentir bem, fazendo o bem ao nosso próximo, sem olhar a quem, pois que não importa quem vai receber. O que importa é que nós vamos estar de mãos abertas, dando, ajudando, colaborando com o progresso da humanidade. Eu quero agradecer muito essa alegria de estar aqui. Não pensem que foi muito fácil. Não, porque para quem está acostumado para falar com muitas pessoas olhando a gente e a gente trocando aquela energia, aquela vibração calorosa, falar para um quadradinho, é difícil. Mas eu quero fazer um exercício com vocês agora. Vamos todo mundo esticar a mão direita, assim, ó, de ladinho. Todo mundo esticou? Agora vamos esticar a nossa mão esquerda. Todo mundo esticou? Agora a gente vai colocar, olha, a mão direita mais em cima, a mão direita mais embaixo. Colocaram? Todo mundo? Aí a gente vai fazer assim, ó. Ai, dar aquele abraço apertado, bem apertado. É o meu abraço virtual que eu quero dar em cada um de vocês e desejar a todos muita paz, muita saúde. Que Deus ilumine o caminho de cada um nesse processo de renovação espiritual que todos nós precisamos ter. Sintam-se abraçados e beijados. Deus é por todos nós e tudo vai passar.